Olá! Começa agora mais um programa em Foco. Vamos continuar falando sobre os problemas psicológicos que afetam a sociedade, denominadas de doenças modernas. O programa é transmitido ao vivo pela página do Facebook Jornalismo CDB. Para nos auxiliar aqui, contamos com o professor Oswaldo Ribeiro. Não é mesmo, professor? É isso, Anne. É um trabalho, uma atividade da disciplina de Fundamentos do Audiovisual. A gente está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Qualquer detalhezinho, qualquer erro, a gente vai fazer a correção aqui. Pode seguir com vocês aí. Hoje vamos falar sobre a depressão. E para nos esclarecer um pouco mais sobre esse tema, estamos aqui com o psicólogo Cleberson Alves. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, Cleberson. Bom dia, Anne. Muito obrigado também pelo convite. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre a depressão. Para a gente começar a discutir um pouco sobre o assunto, você podia falar para a gente um pouquinho sobre o que é a depressão? Bom, a depressão, antes de mais nada, a gente precisa entender que existem várias formas de explicar, vários conceitos que formaram ela inicialmente. Então, nós temos aí uma abordagem médica e também uma abordagem psicológica e também tem uma abordagem sociológica da depressão. Na abordagem médica, ela é categorizada, a partir de uma Organização Mundial da Saúde, onde ela classifica a depressão como um transtorno mental que a pessoa esteja passando no momento, devido a diversas, vamos dizer assim, anormalidades no dia a dia dela. Então, ela tem picos de sentimentos de isolamento, ela tende a ficar mais triste durante um certo período de tempo, e isso são fatores que, vamos dizer assim, sintomatológicos, que fazem com que a gente consiga identificar pelo esse viés médico. Dentro da psicologia, dentro das abordagens psicológicas, a gente entende a depressão como uma expressão de um sofrimento psíquico. O que quer dizer isso? Que com a nossa subjetividade humana, a gente tem várias realidades e frente a alguma realidade do nosso dia a dia, a gente não consegue ultrapassar essa dificuldade. Então, a gente começa a sofrer por determinadas questões. E com isso, acarreta esses sentimentos, muitas vezes também sintomatológicos, como traz o viés médico. E apesar das causas que motivam a depressão serem muito amplas, quais seriam as principais? Bom, a gente pode dizer que assim, todo conflito que envolve o psíquico da pessoa, é uma causa que pode virar a depressão em si. Então, por exemplo, hoje em dia está mais relacionado a problemas familiares, a problemas no serviço, no trabalho, no seu dia a dia, problemas de relacionamentos amorosos, relacionamentos outros entre amigos, todas essas questões que talvez desenvolvam uma maneira diferente da pessoa ter que agir frente a uma realidade, uma dificuldade, pode acarretar isso, Então, são essas questões mais de ordem de conflito mesmo, sem a pessoa conseguir resolver. Sim. E você pode citar alguns sinais e sintomas mais comuns hoje em dia? Então, a gente tem que pensar que ela aparece de uma forma diferente para cada pessoa, No geral, o que a gente encontra? É uma questão mais de descontentamento com a vida, Ela se sente mais isolada socialmente, então ela vai procurar não estar no meio de pessoas, mas estar sozinha mesmo, Muitas vezes a gente tem essa questão até imaginária de que a pessoa com depressão sempre vai querer um ambiente mais escuro, um ambiente mais sozinho. Isso acontece, mas também pode ter casos que não aconteçam dessa forma. E por isso é importante pensar que, por mais que exista a depressão como conceito, como as pessoas categorizam ela, cada pessoa vai sentir ela de uma forma. Então, a gente não pensa muito dentro da psicologia como uma depressão, e sim a depressão, o sofrimento. Porque cada pessoa vai experienciar esse sofrimento, vai ter um sintoma diferente frente àquilo. Então, mas são geralmente essas coisas que são mais aparentes mesmo. Sim. E quando o paciente ele não quer ser ajudado, o que é aconselhado a fazer? Bom, nesse caso, a gente não tem muito uma fórmula mágica, mas algumas dicas são importantes para a gente poder pensar essa ajuda para a pessoa que sofre. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que a pessoa que está próxima dela não pode condená-la por aquele sofrimento que ela está passando. Então, tem que haver um acolhimento,
tem que ter, por mais que você não entenda aquilo que a pessoa está passando, você tem que dizer para ela que eu sei que é difícil, eu não entendo você, o que você passa, mas estou aqui, posso dar todo o suporte necessário, né? E principalmente esse afetivo mesmo. Então, muitas vezes, a gente tende a olhar a depressão como algo muito ruim e as pessoas acharem que isso é uma, sei lá, é uma carência da pessoa, é algum momento que a pessoa quer atenção, mas nem sempre é isso, né? Então, a gente sempre tenta fazer com que as outras pessoas ao redor entendam esse momento que ela está passando, esse sofrimento que ela esteja, porque cada um experiencia o sofrimento de uma forma. Fora isso, né, esse acolhimento das pessoas mais próximas, existem casos mais sérios de depressão, que aí talvez possa pôr em risco a vida da própria pessoa, como dos familiares. E aí, assim, existe um cuidado maior. Então, as pessoas que estão próximas têm que ficar cuidando mesmo, zelando pela vida dela, deixar um ambiente mais seguro, né? Existem casos que as tentativas de suicídio acontecem. E por isso que quando tiver casos assim, talvez mais extremos, é necessário procurar imediatamente uma ajuda profissional, né? Seja do psicólogo, seja do psiquiatra, para ele indicar a maneira correta de poder agir com a pessoa. E você acredita que os medicamentos seriam o tratamento mais eficaz? Bom, os medicamentos, eles não são o mais eficaz, né? Então, assim, isso é uma grande discussão hoje em dia, dentro da área médica e dentro da área da psicologia, e não tem nenhuma evidência, nenhum estudo científico que comprove realmente que só a via medicamentosa vai ser a solução para a depressão. Então, tanto que em qualquer manual, em qualquer estudo, é indicado as várias abordagens, que seja a via medicamentosa e a via de ajuda profissional, como no caso do psicólogo. E a gente entende assim, o medicamento, ele age na função orgânica da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa se sente isolada, triste o tempo inteiro, o medicamento vai ajudar nisso. Então, ele vai dar um pouco mais de ânimo para a pessoa, para ela poder voltar a uma sociabilidade. Contudo, o sofrimento dela continua ali. E por isso, então, a psicologia entra nesse sentido, né, de poder ajudar, escutar aquilo que a pessoa sofre para poder fazer com que o medicamento também surja um efeito maior e que possivelmente ela consiga sair da depressão, do estado depressivo, sem nenhum problema ou sem uma dependência ao medicamento. Então, assim, a gente não tem como comprovar que o medicamento seja a forma mais eficaz, mas um trabalho de conjunto dos profissionais é a forma mais eficaz, né? Entender que, às vezes, há casos que o medicamento precisa ser colocado e, às vezes, há casos que não precisa. E aí vai da ética do profissional entender essa questão para cada paciente também. Exato. E você acredita nessa questão, se a pessoa tiver uma crença ou religião, vai ajudar nesse processo? Bom, isso, na verdade, é uma questão muito particular de cada paciente. Pessoas se sentem bem no ambiente religioso e isso vai trazer uma ajuda para ela. Porque muitas vezes ela vai lá ter um grupo de amigos com quem ela vai conviver mais, pessoas que vão estar mais próximas dela, né? Então, pessoas conseguem lidar com a depressão, superar ela através da religião nesse sentido. Sim. Outras já não conseguem. Outras já acham que talvez essa forma talvez mais repressiva, vamos dizer assim, das normas da igreja, de qualquer crença, faz com que elas cada vez mais se fechem. E então, é uma questão muito particular do paciente decidir se ele acha que isso é uma procura ou não. Para nós, profissionais, a gente não indica, por exemplo, você precisa ir para uma religião, né? Busque isso. Mas a gente só trabalha com aquilo que o paciente traz. Se ele trouxer que ele quer buscar uma religião, alguma coisa, e ele achar que isso é necessário para ele, nós vamos ajudá-lo nesse sentido de entender porque ele acha que aquilo ali é importante. E como visto em muitos sites e pesquisas, há relatos de que as mulheres elas estão em maior risco de depressão. Há uma faixa etária mais vulnerável a essa doença? Bom, como você disse, os estudos eles apontam mesmo a questão de prevalência entre as mulheres. Cerca de 11% da população com depressão são de mulheres, né? E o que acontece? Em relação à faixa etária, ela aponta também que, acho que 12% em idade entre 60 a 64 anos tem a depressão.
Então, o que acontece? A gente não pode dizer que as mulheres são mais propensas a ter a depressão, né? Não é uma regra isso. Acontece que, diante das estatísticas da população com depressão, diagnosticadas com depressão, as mulheres aparecem mais. Mas a gente pode analisar isso no âmbito psicológico e social, de que, hoje em dia, as questões femininas, né, são muito mais, talvez, represadas ainda, né? Então, existem questões das mulheres exercerem trabalhos o dia inteiro, né? Tem o trabalho excessivo, trabalha profissional remunerado, ainda chega em casa tendo que cuidar, cumprir um imaginário de que a mulher precisa ser perfeita dona de casa. Então, fora o machismo dentro das organizações e todas as questões podem se acarretar nessa forma para as mulheres. Assim como também homens sofrem dessa forma, né? Mas a gente entende que a gente pode pensar essas vias por esse lado. Assim como a idade de 60 a 64 anos também, que é uma idade que já é próxima da aposentadoria, já se sente frente à sociedade menosprezado por não ter mais utilidade. Mais o trabalho, deixado de lado, né? o trabalho, querendo ou não, ainda é uma via de que a pessoa que trabalha é saudável. Se você aposentou, você não é mais saudável para nós. Então, existe toda uma questão a se pensar de forma de condutas, também de todas as pessoas poderem refletir essas realidades para que possam ajudar no bem psíquico de todos. Sim. E diante disso, a tendência à depressão, ela é hereditária? Passada de pai para filho? Bom, mesmo as pessoas que estudam essa questão genética, eles não conseguem chegar a uma certeza de que ela seja, né, o fator principal. Eles ainda acreditam que os fatores, tanto social quanto familiar, o ambiente familiar, são também envolvidos nisso. Então, é um conjunto de fatores. Eles não colocam 100% de certeza que uma família com os pais depressivos vai ter o filho depressivo ali no gene já. O que acontece é que, por essa via ser, talvez, social, ambiental, da família mesmo, o ambiente depressivo com pais depressivos, o filho tende a crescer de uma forma diferente frente a toda uma realidade, né? Encarar a realidade de uma forma diferente com o olhar dos pais depressivos. Então, isso pode ser mais por essa via e não pela questão genética em si. Qual o papel da psicologia, especificamente, nesse tratamento da depressão? Então, a psicologia, os psicólogos, a gente trabalha com a escuta, né? Então, enquanto outras vias vão por outra questão medicamentosa, acolhimento e tudo mais, a gente trabalha na questão da escuta do sofrimento. Então, por se tratar de um sofrimento psíquico, né, a gente precisa escutar do que a pessoa sofre, né? Então, muitas vezes, a pessoa também não quer falar sobre aquilo. Então, falar sobre, sei lá, um relacionamento que não deu certo na vida dela é muito mais difícil, né? E passar por isso, dessa questão de falar, do que, de repente, tomar um remédio, que é mais fácil. Então, por isso que nós acreditamos muito que, através da fala, a pessoa pode superar toda a questão conflituosa que ela tem. Então, assim, a gente atua nessa questão de, através da subjetividade da pessoa, do sofrimento que ela tem, poder ajudá-la a, de certa forma, melhor reconstruir aquilo que ela perdeu, né? Aquilo que ela acabou perdendo por conta de algo que aconteceu na vida dela, frente a algum problema. Então, a nossa abordagem vai mais nesse sentido, né? Da escuta, da orientação, do questionamento dos problemas dela, do questionamento do porquê, muitas vezes, não querer falar sobre aquilo, né? Então, a gente vai mais nesse viés para fazer a pessoa pensar as suas questões e ela poder ter uma, vamos dizer assim, uma autonomia frente às suas relações e às suas atitudes também. Sim. E diante desses acontecimentos e assuntos relacionados ao suicídio, você acha que a gente deve ter um outro olhar, de repente, um olhar mais cuidadoso em relação a esse assunto? Bom, o suicídio, ele é um tabu, na verdade, na sociedade hoje ainda, né? Então, as pessoas não querem discutir sobre, né? E quando acontece alguma questão de casos de suicídio, as pessoas tentam abafar isso para que não se discuta, com medo de mais suicídios, suicídios em massa. Isso acontece, né? Isso acontece muito. Mas a gente entende
que o olhar sobre todas as questões, todos os fenômenos, sejam eles sociais, sejam eles individuais, precisam ser analisados, precisam ser discutidos, né? E isso tanto no âmbito profissional, como também no âmbito que a sociedade consiga ter acesso a isso, né? Sim. Então, muitas vezes, tem casos de suicídio que a gente não consegue nem entender o porquê. Há casos de suicídio muito rápido, de pessoas que têm o pensamento é normal no dia a dia, mas tem o pensamento ali e já acontece. E outros casos que não, que aí talvez acompanhe mais o caso depressivo, né? Então, assim, é uma questão que precisa ser discutida, precisa ser pensada em cada pessoa, precisa ser refletida por cada pessoa, pelos pais também na casa, né? No ambiente escolar, no ambiente acadêmico. Todas as questões que talvez influenciam a pessoa a sofrer demais precisam ser discutidas, né? Precisam ser faladas para que não ocorram casos assim. Então, quanto mais a gente discutir questões assim, quanto mais tivermos um cuidado, como você disse, de olhar para essas questões, melhor vai ser cada um frente às realidades, frente às dificuldades. Sim. Então, é isso. Obrigada, Cleberson, pela sua presença aqui no nosso programa e a todos que nos acompanharam pelo Facebook. Tchau e até o próximo programa.